Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Viver Bem. Hoje vamos conversar sobre um tema profundo e essencial para quem busca equilíbrio emocional, que é o impacto da fé e da espiritualidade na saúde e no bem-estar. Mais do que a religião, nós estamos falando de conexão, de propósito, esperança e força interior. Elementos que transformam a forma como lidamos com os nossos desafios, como a ansiedade, o estresse e até mesmo a depressão. E para essa conversa tão importante, eu recebo uma convidada especial, que é teóloga, master coach e uma mulher que dedica a sua vida a ajudar pessoas a encontrarem cura, significado e direção por meio da espiritualidade. Então eu recebo hoje Sabrina Mielo. Ela é teóloga e master coach. E vamos falar sobre a importância da fé na saúde emocional e no bem-estar. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem, Ari. Que alegria estar aqui com você, viu? Nossa, é um prazer enorme trazer você Obrigada. aqui. Esse tema sobre a fé, sobre a espiritualidade, é um tema que desde quando o programa Viver Bem esteve ao ar, eu gostaria de trazer, mas eu nunca identifiquei a pessoa certa. Uau. E quando eu te conheci, eu falei, é a Sabrina que vai falar sobre isso para nós. Que presente, obrigada, muito Porque, obrigada. assim, eu acompanho o seu trabalho, eu vejo a forma como você dedica, independente da sua religião. Sim. Você é o tipo de pessoa que fala sobre Deus, que fala sobre a fé e que atinge todo mundo. Católicos, evangélicos. Sim. Então, eu acho isso muito legal, porque independente da religião, você consegue fazer com que a gente se apaixone por Jesus. E esse é o meu significado. O significado da minha vida sempre foi essa. E sabe? isso é muito importante, eu falo, até me emociono, porque realmente é muito lindo de ver a forma como você aborda esse tema e como cativa as pessoas a olharem para isso. Então, hoje eu queria, Sabrina, começar eu gostaria que você entender isso, essa sua visão, e falar um pouquinho para nós sobre o papel da fé, independente da religião, nessa construção de bem-estar e de saúde mental. Ari, o que eu tenho o hábito assim, de falar para os meus pacientes, para as minhas clientes, também na igreja, nos lugares que eu sou convidada aí, que não tem como a gente separar o ser humano em um só papel. Nós somos seres humanos, temos um espírito que tem uma alma que habita no corpo. Nós somos um ser trino. E se eu sou um ser trino, eu tenho que entender que cada área da minha vida tem que ser alimentada com o alimento certo. Então, o que eu vejo muitas pessoas hoje, elas buscam tantas coisas e no final do dia elas estão vazias, cansadas, elas não conseguem descrever para mim um sentimento de tristeza. Olha, Sabrina, minha vida tá bem, eu tenho saúde, eu trabalho, minha família tá bem, mas é como se ainda tivesse algo faltando. E aí que eu falo, morna. E aí que eu falo, é esse sentimento de neutralidade. Não tô quente, não tô frio. Não tenho sentimento nenhum. E eu falo, isso é ausência da prática e da espiritualidade. Eu falo, se nós somos um ser também espiritual, nós temos que alimentar esse lugar do espírito com o alimento do espírito, que é a fé. Sim, porque o físico a gente alimenta com os alimentos. Com alimento, academia. Eu treino meu músculo, meu corpo para ganhar músculo. Exato. A alma, a mesma coisa. Eu tô lendo um livro, eu assisto um filme engraçado, eu bato papo com os meus amigos, eu me divirto. Mas e o seu espírito? Ele sempre está deixado por último. E assim, a gente sempre busca silenciar ele. Depois eu vejo. Pra que ir pra igreja? Pra que orar? Pra que fazer meditação? Pra que... Não, deixa, depois eu vejo. E nós vamos nos ocupando com as coisas da vida. E aí o que acontece? Nós abafamos o espírito. E ali fica o vazio. Exatamente. E não tem como. E assim, no meu trabalho, nos anos que eu atuo nessa área de desenvolvimento humano, eu vejo tantas pessoas bem-sucedidas. Só milionárias. Bem-sucedidas, bem casadas, com filhos saudáveis, mas no final do dia, todas elas se deparam com emoções que elas não conseguem descrever. Igual Elon Musk, faz tratamento para depressão, toma medicação, eu fiz até um vídeo sobre isso. Uau. É uma pessoa que tem tudo e... Tudo. É inteligentíssima, tem tudo. Exato. É uma máquina, mas todo o tempo procura se ocupar para silenciar o espírito. Sim. Porque o espírito, ele é algo que você não vê. A fé é a certeza absoluta das coisas que a gente não vê. Por isso que é loucura para pessoas como o Elon Musk, racional, pessoas que são técnicas, saber que existe um ser superior a mim. Ele quer algo racional, palpável, que eu possa tocar. E a fé não é assim, Ari. A fé, ela é crer que existe algo superior a mim e que eu não tenho controle de nada. Porque, assim, você pode ouvir, você mais que eu sabe quantas pessoas falam assim, menino,
não tinha saída e de repente algo aconteceu, eu não sei te explicar. E a fé é exatamente isso, é algo que nós praticamos através da espiritualidade que não se explica. E como uma pessoa racional, inteligentíssima, que é conhecida mundialmente, vai explicar. Exato. Então todo o tempo que eu busco silenciar o meu espírito, o meu corpo vai manifestar. Com medo, ansiedade, depressão. Que são sintomas que eu sempre falo. A leitura biológica desses sintomas, o que vem por trás, é um sinal, é um alerta de que algo precisa ser mudado. Com certeza. E como a espiritualidade pode ajudar alguém a lidar com a ansiedade, com o medo e com as inseguranças do dia a dia? Que é isso que a gente está falando da própria Elon Musk. É lógico que a gente não pode hoje só espiritualizar a depressão, jamais. Ela também é física, por ausência de hormônios e tudo mais, só que nós somos como um carro. Eu vejo ali a estrutura do carro, uma Ferrari linda, vermelha, maravilhosa, mas internamente, para ela funcionar, tem que ter combustível no tanque. Sim. O motor tem que estar bem. Tem que estar, o óleo é distribuído em toda a parte certinho para não ressecar ali e estragar o motor. A mesma coisa na nossa vida. Então, como que eu falo? Muito do medo, muito da ansiedade, ela está atrelada ao controle. Eu preciso controlar, eu preciso ter certeza que amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. Eu preciso ter certeza que amanhã eu vou acordar saudável. E quando isso não acontece? Porque o amanhã a gente não sabe se vem. Então quem é ansioso, ele está pensando muito no futuro. Ele vive no futuro e não ele no consegue presente. Controlar algo que não existe? Não. E aí o que acontece com a fé? Ela é anulada, ela é abalada. Porque a fé é a certeza absoluta daquilo que eu não vejo, mas eu tenho esperança. Esperança de que tudo vai dar certo. Esperança que é o pensamento positivo que nos move aonde a gente quer chegar. E que o espírito precisa. A fé é exatamente o combustível ideal para o meu espírito não desestabilizar as minhas emoções, que é a alma, e não me trazer doenças, que é o corpo físico. Porque nós somos 3 em 1. Não tem como eu só alimentar o corpo e a alma e deixar o espírito de lado. É impossível. No final do dia, essa conta não vai fechar. Vai chegar a conta para você pagar. E o que você está fazendo com o seu espírito? Nada. Nada. Você pode procurar qualquer outro recurso. Funciona? Funciona 50%. A outra metade não vai funcionar. Porque tudo a gente quer fazer para não ter que fazer o que é certo. Acreditar em algo maior. Ter esperança de que um futuro vai trazer com ele coisas boas, porque eu tenho fé. Eu acredito. Existe um Deus superior ao qual eu acredito, seja o seu Deus, o que você acreditar, mas você tem que exercitar. Sim. Esse mover de acreditar. Que assim para mim foi muito bacana. Eu sou aquela que antes de dormir eu faço uma oração, eu agradeço sobre o meu dia, mas eu comecei a mudar a minha manhã. Por quê? Antes eu acordava, eu não estava preparando para o meu dia. Eu não estava tendo um propósito, uma intenção para o meu dia. Então, a primeira coisa que eu fazia era o quê? O celular despertava, eu tirava ele do modo do avião, porque eu tiro por conta das ondas eletromagnéticas, e celular. Eu falei, peraí, tá tudo errado. Tá errado. Eu falei, eu não tô entregando o meu dia. Então, eu comecei a falar, Senhor, obrigado por eu poder amanhecer. Isso. Eu entrego o meu dia ao Senhor e que seja feita a sua vontade. Exato. Porque antes eu ficava assim, não, porque eu preciso fazer, porque isso precisa dar certo. Sim. Mas o amanhã eu nem sabia se ia chegar. Então eu trabalhava no hoje. No presente. Então hoje eu quero ter um dia abençoado, eu quero ter um dia feliz, eu quero ser útil para as pessoas que me procurarem. Eu quero poder ajudar com as habilidades que eu tenho a vida de outras pessoas. Eu quero que eu grave um vídeo, tenha uma palavra que atinja alguém. Alcance alguém que precisa. E eu percebi que eu me sentia mais calma, mais preenchida, mais em paz. E é aquilo que você fez a pergunta. Isso é a maior ferramenta para diminuir a opressão do medo, da ansiedade, do pânico. É iniciar o seu dia. Porque assim, eu acredito muito, mas muito assim, eu respeito quem não acredita na Bíblia. É um livro milenar. Sim. Não é de ontem e de anteontem. Eu tenho a Bíblia do meu avô, que era ancião da Igreja Adventista, então ele faleceu e eu pedi a Bíblia. Ele tem todas as páginas da Bíblia anotada. Porque ele estudava. Estudava a Bíblia inteirinha. Não tem uma página sem uma anotação dele. Que bom. Isso mostra muito que ele é uma pessoa que estudava. Exatamente. Então, a Bíblia é um livro muito sagrado. Milenar, sagrado. E que tem muita ciência ali. Muitas coisas que a gente vê acontecendo e muitas coisas, nossa, parece que veio premonição. Não, já estava escrito. Quantas coisas a gente trabalha com as pessoas que vêm com sequelas do pai, que vêm com sequelas da mãe? E a Bíblia já diz que os nossos pais se foram, mas deixaram com a gente os seus pesos, os seus pecados. Então, mas espera aí, isso aconteceu lá há 2.000 anos atrás e hoje a gente fala sobre? Porque sempre é humanidade. Mas quando se fala em Bíblia, Sabrina, tem muitas pessoas, eu mesmo, dificuldade em ler.
Fala, parece que eu não entendo. Às vezes eu faço o seguinte, eu abro a Bíblia e falo, qual que é a mensagem que Deus quer me mandar hoje? Muita gente faz isso. Abro lá, leio, mas às vezes é um texto que eu não estou espiritualizada para ler, para entender. Sim. Então, às vezes eu fico perdida. Uma coisa que me ajudou foi aquele café com Deus Pai. Muito. Até então que eu acredito que assim, ele ter alcançado tanta gente foi porque tanta gente tem a mesma sede que você. Aí o que eu fiz? Eu abro, eu vejo o dia, vejo aquela palavra e palavra. Vou ler lá. Isso. Então, a interpretação dele ele traz me ajuda a entender, interpretar o versículo. Quem quer começar a ter esse contato com a Bíblia? Qual que é a primeira dica? Assim, ó, como eu disse para você, a Bíblia, por ser um livro milenar, ele também é um livro histórico. E quando as pessoas olham lá, nossa, guerra e morte, as pessoas, elas não querem ler, porque falam, não, mas isso aqui fala de Deus, fala de bondade, como assim? Então, o que eu falo? Toda ela é importante no seu contexto. Mas eu sempre falo para os meus clientes, para as pessoas que começaram a andar na fé agora, eu falo, gente, começa lendo Provérbios, que é um livro de sabedoria, está ali. Começa a ler Provérbios que você vai começar a ver seu dia ali. Outra dica, Salmos. Salmos também é um livro muito gostoso, é um livro poético, de muita poesia. Também leia. Vamos então anotar aí que vocês sabem que eu pego todo esse conhecimento e coloco na prática. Pode praticar. Então, o início do seu processo na introdução aí da fé, da espiritualidade ter a intenção do seu dia. Isso, então, a primeira coisa, aí. Acordou, então vai fazer uma oração, vai se conectar, vai visualizar como que você quer seu dia, respirar, entregar, agradecer, que é o que você falou que você faz de manhã. Sim. E por que eu falei da Bíblia? Porque a Bíblia diz que a cada manhã as nossas misericórdias se renovam. A misericórdia de Deus sobre as nossas vidas se renovam de manhã. Então, quer dizer, quando eu durmo, você sabe, a neurociência fala, quando nós dormimos, aquilo que nós vivenciamos durante o dia, ela é armazenada. Para uma nova página se iniciar naquela manhã. E como que eu começo o meu dia? Isso vai determinar como ele vai ser por completo. Então, faz essa intenção, essa oração. E aí, pegaria a Bíblia, Provérbios, o provérbio do dia. O que eu falo assim, hoje é dia 27, um exemplo. Hoje é dia 27, eu vou lá pro provérbio, porque o provérbio tem 31 provérbios. 31. Que legal, dá um por dia. Dá um por dia. Então, assim, o que eu falo? Eu falo assim, leia o provérbio do dia. Qual que é o provérbio do dia? Hoje é dia 27? Leia dia 27. Hoje é dia 15? Leia o dia 15. Estão anotando, gente? Se não anotou, exato, se perdeu, porque tudo isso aí é importante. É importante. Você vai lá no YouTube, depois que o programa for ao ar, salva, pausa e anota de novo. Provérbio do dia no dia. Isso. E leia. Vá para os Salmos também, Salmos são mais de 150, 149 capítulos, então você pode ler à vontade. Mas comece pelo Novo Testamento, a partir de Mateus, porque as pessoas vão ali conhecer uma nova história. Eu falo, a Bíblia é dividida por duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então vá lá e comece por Mateus, que ali você vai ter muita história de esperança, milagres que Jesus fazia, o que ele veio fazer. Então, assim, e vai abastecer essa fé e trazer esperança para as pessoas. Porque muita gente às vezes está em casa com um diagnóstico difícil, Ari. Exato. E eu não sei. Mas quando a gente abre a Bíblia, vê lá que leproso foi curado, cego voltou a enxergar, que paralítico voltou a andar, aquilo vai alimentar o meu espírito para ter esperança. De que mesmo que eu esteja passando o que for, o que eu estiver passando, se eu alimentar a minha fé, eu vou passar a acreditar num futuro de esperança. Independente do cenário que eu esteja vivendo. A fé é que me faz ficar bem emocionalmente e é o que me faz bem fisicamente. Você sabe, tá tudo interligado. Eles não brigam um com o outro, pelo contrário, um precisa do outro para coexistir. Bacana. Entendeu? Então essa é a minha dica. Comece por Novo Testamento e ali você vai começar a ler coisas atuais que falam, nossa, parece que tá falando de mim. Trouxe uma resposta, tá tendo uma resposta aí. E de manhã, essa técnica que você faz é a melhor coisa. Porque às vezes a gente vai orar antes de dormir. Você já tá cansado, você já dormiu. E a gente entrega o quê? O pouco, o que sobra. E a gente precisa entregar o primeiro, que é bom. Exato. E ter a intenção, né? É como eu vou profetizar o meu dia. Isso. Eu vou falar como o meu dia vai ser. Independente do que eu esteja sentindo. Porque às vezes tem gente que acorda tendo que resolver um problema muito grande. Já acorda com medo. Respira. E fala assim, olha, por mais que eu não tenha o controle, por mais que eu não saiba o que vai acontecer, eu decido entregar. E fé é isso, é entregar. Porque você não tem o controle, você não consegue dominar. E isso gera ansiedade. Eu vi muito falar sobre quem tem fé não tem medo. Exato. Até tem. Mas não deixa o medo parar. Sim. Porque a gente acredita que assim, ser saudável emocionalmente, Ari, é não sentir medo. Não, eu sou uma pessoa resolvida espiritualmente. Não, deixa eu te falar. A fé não tem nada a ver. O que acontece? A fé ela é auxílio para as emoções.
Mas não A quer dizer emoção que eu não vai vou existir. sentir. Ela vai existir. Porque nós somos humanos, nós temos a alma. E a alma necessita das manifestações das emoções. O que acontece? A fé, ela vai estimular a emoção certa. Por exemplo, eu tenho medo, mas eu uso a fé para estimular esse medo a não me dominar. Vai gerenciar melhor. Exato. Ela vai gerenciar para que haja o equilíbrio nessas Tudo emoções. isso. Olha Por que isso nós bacana. precisamos exercer a espiritualidade. Sempre e não Muito. esquecer. Eu vou chamar o intervalo, na volta nós vamos falar um pouquinho sobre quem não tem uma religião definida, como começar Sim. a trabalhar essa espiritualidade. Aguardem. A Decor Home é a maior e mais completa loja de decoração da região. E decoração da casa é algo bastante pessoal, que deve refletir a personalidade de cada cliente. Por isso, a Decor Home oferece a possibilidade de personalização da sua casa. Venha conferir pessoalmente. Decor Home, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1473, em Americana. Você que procura um estofado sob medida, com conforto e sofisticação, conte com Estofados Casa Moderna. Temos estofados à pronta entrega, cabeceira de cama, recamier, poltronas, tudo com variedade de cores para você. Quer mais? Fabricamos tudo isso sob medida, no formato manual ou eletrônico. Deixe a sua casa aconchegante para você e sua família. Com Estofados Casa Moderna. Nós ficamos na Avenida Campos Sales, número 1000, no centro de Americana. Estofados Casa Moderna. Em Americana, cuide da sua saúde mental com acolhimento e eficácia. Na Clínica Doutora Ariane dos Reis, você encontra um tratamento especializado para ansiedade, depressão, insônia, TDAH e outros transtornos com um olhar integrativo que conecta mente e corpo. Você merece viver com mais leveza, equilíbrio e bem-estar. Agende sua consulta. Voltamos do intervalo e hoje o nosso tema é muito importante. Nós estamos falando sobre a importância da fé, da espiritualidade na sua saúde emocional. E Sabrina, para as pessoas que estão sem trabalhar a espiritualidade, estão perdidas, como começar a trabalhar, a desenvolver isso? Algumas pessoas me perguntam isso assim, eu quero, mas não sei como. Sim. E aí eu falo assim, eu sempre uso uma metáfora simples. Hoje eu moro em Campinas, e para eu sair de onde eu estou aqui, que é Americana, e para Campinas, eu sempre utilizo o Waze. Porque ali o Waze vai me mostrar algumas coisas como radar, o tanto da velocidade que eu estou indo com o meu carro, então eu gosto. E aí o que eu falo? Viver e praticar a espiritualidade e não praticar é a mesma coisa que eu ir daqui para o Mato Grosso do Sul, eu sei que eu tenho que ir para lá, eu sei que existe um porquê de eu estar lá, mas eu não sei como chegar lá, porque eu não tenho Waze, eu não tenho mapa, eu não tenho GPS, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho, que é o que antigamente acontecia, lembra antes, vamos por 70, 80 anos atrás, placas de sinalização. A tantos quilômetros você vai chegar em Brotas, a tantos quilômetros de São Pedro, a tantos... Então, as placas são as sinalizações ideais que fazem com que eu chegue no meu destino, que é o Mato Grosso do Sul, sem a necessidade de um Waze. Então, eu sei que existe um destino, eu sei que tem, mas como eu vou para lá? Se eu não sei o como eu ir para lá e não praticar a espiritualidade é a mesma coisa, se eu não pratico, para que eu estou aqui? Qual é o destino da minha vida? Qual é o propósito de eu estar aqui? E muitas pessoas, elas ficam andando na sua vida num círculo, que é aquilo que eu falei lá no começo, estão cansadas, decepcionadas, frustradas, porque elas silenciam o espírito, querem resolver do seu jeito, sem alimentar o espírito, e elas estão nesse lugar, querendo ir para o Mato Grosso do Sul, mas andando em círculo. Por quê? Porque elas não querem seguir as sinalizações. E o que é a sinalização? São a direção, porque a gente não vai para o nosso destino, Ari, sem conhecimento, sem direção, sem informação.
Porque se você tá num lugar que você não conhece e não tem internet, você vai fazer o quê? Você vai perguntar, para onde eu vou? Você sabe onde que eu tenho que... Então, a mesma coisa para quem não pratica. Se você não tá praticando, você tá perdido. Eu te garanto, você pode ser bem-sucedido em todas as áreas. Nós somos uns seres sistêmicos, 3 em 1. Se não funciona o seu espírito, você vai chegar num momento da vida que você vai se sentir perdido. Então, e essa não praticar, prática é justamente as dicas que a gente ir deu no para o primeiro destino, bloco. que você é ir para o Mato Grosso do Sul, mesmo sem mapa, sem GPS, olhando as placas. Ela não vai me dar a informação, tudo que eu preciso para chegar, mas placa em placa, O direcionamento. eu vou pegar um direcionamento para chegar no meu destino final. Que E assim é a bacana. prática da espiritualidade, de movimento em movimento. Vai numa oração, vai numa igreja, vai numa missa, vai em uma comunidade que alimenta o seu espírito, de pouco em pouco, você vai pegando a direção para o destino final Que da sua vida. bacana. E Sabrina, hoje, como a espiritualidade pode se tornar uma âncora nos momentos de dor profunda? Olha, eu conheço gente que está passando por cada coisa nesses últimos dias. E qual é a função da âncora, Ari? Não deixar o barco sair do lugar, não deixar o barco afundar. A fé, ela é essa âncora. Ela não vai evitar as tempestades da nossa vida. Ela não vai evitar o luto. Ela não vai evitar o diagnóstico. Que tem muitas pessoas que se afastam de Muito. Deus quando perde uma pessoa querida, Muito. ou quando tem um acidente, ou como uma criança, a criança não merecia, É. como Deus pôde Isso. fazer isso? Então tá numa dor profunda que em vez de se aproximar Sim. para quem vai dar o colo, Sim. o conforto, se afasta. É porque a gente acha que Deus, por ser bom demais, ele é obrigado a evitar o mal. Mas não é que Deus é obrigado a evitar o mal. É igual assim, existe o escuro? Não. A escuridão é a ausência da luz. Existe bem e mal? Existe o bem. A ausência do bem é o mal. Então, não é que Deus é obrigado a fazer. Nós não vamos entender a vontade de Deus para nada. Sim. Só que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não tenho controle, das coisas que eu não vejo, mas das coisas que eu creio. E eu não consigo imaginar e mensurar a dor de uma mãe que enterra um filho. Eu não consigo mensurar. Mas o que eu posso dizer é assim, ó, se apegue em Deus, se apegue na fé, entendendo que assim, ó, há um propósito maior sobre todas as coisas. E a fé é essa âncora que mesmo em tempestades, ela não vai deixar meu barco afundar. Porque eu soltei a âncora no barco e o barco não vai, por mais que a onda venha, o barco tá ali naquela âncora. Então, por mais que as tempestades venham, Ari, eu falo, a fé é a certeza absoluta de que isso não vai te destruir. Você vai passar, não é ausência de dor, vai doer, mas vai você gerenciar vai conseguir melhor. ficar de pé. Você não vai ser destruído. Então não deixe, eu só quero dizer isso para todos que estão assistindo, não deixe a dor ser maior do que a fé. Não deixe, por mais que você tem motivos para chorar, para sofrer, porque dói. Viva todas as emoções necessárias para manifestar essa dor, essa tempestade, tudo que você precisa, mas não deixe que isso te consuma, te Isso é muito destrua. importante. Por isso a fé, ela é a certeza absoluta de que eu vou sair desse processo. E vou sair bem, vou sair fortalecida desse processo de dor que nós vivenciamos na vida. Eu falo que se a gente se apega a Deus, Sim. tem a fé, eu acho que a gente consegue passar melhor pelas provações. E é só gente, esquece placa de igreja, esquece religiosidade. Porque a religião, ela veio para criar regras e Exato. separar eu de você. Sim. Ah, porque isso não é. Quando nós olhamos para o manual, o maior manual foi deixado, que é o que eu disse, a Bíblia é o manual do ser humano de milênios, não é de agora. Tem pessoas no consultório que falam, eu pergunto, como você está trabalhando sua espiritualidade, qual a sua religião, você tem se conectado? Ah, não, mas eu não vou na igreja. Eu falei, mas você pega a Bíblia, você lê, Isso. você faz a sua oração em casa. Ah, mas se eu não vou na igreja, eu vejo... Não, começa por aí. É por aí. E aí as pessoas ficam presas a isso. Ah, porque eu vou nessa, mas eu vou dessa, porque isso é um preconceito disso, preconceito daquilo. E aí nós... Exato, começa dentro da sua casa. Exato. E aí você vai ter o o direcionamento que é melhor para você. Muito. E aí o que acontece? Você vai fazer tanto aquilo na sua casa que você vai sentir ter vontade de querer mais. Exato, de E você expandir, vai de atrás se das unir. amigas, vamos fazer um grupo de oração. Ah, eu vou numa missa, ah, eu vou num culto, ah, eu vou numa reunião. Você vai buscar. Não tem... Agora, eu falo essa história de que, a igreja, não quero ir, mas também não faço nada na minha casa. Não tem como. Me ajuda a te ajudar, né? Me ajuda a te ajudar. Então, assim, não precisa ir, mas não tem como. Você buscando a Bíblia, lendo, ouvindo uma canção que anima seu dia, que alimenta a sua fé, você vai querer. Eu achei tão bonitinho, Augusto, você acompanhou a minha viagem, quem me segue no Instagram também viu. Nós estávamos passeando e ele estava tão feliz com o passeio, e aí ele começou a cantar uma música, um louvor evangélico. Olha...
Então, meu marido falou, nossa, Augusto, que música é essa? Ele falou assim, ai, as músicas que a mamãe escuta. Olha como eu gosto grava. tanto de cantar. Olha. E eu falo que para ele fez sentido. Então, qual o momento que ele quis cantar o louvor? No momento que ele estava feliz. De ápice de alegria. Exato. Então, é muito gostoso. Falo, são pequenos passos. Sim. Escutar um louvor, pegar a Bíblia, falar Sim. sobre Deus em casa. Com certeza. Estimular. É um treino. Exato. Então, eu sempre falo, já rezou Papai do Céu? Eu sempre estimulo. Isso. Então, hoje as crianças, infelizmente, elas estão sem direcionamento para trabalhar a espiritualidade. Os pais não têm nem tempo com Pra eles, imagina. Exato. Então, eu falo que a gente precisa plantar isso, trabalhar isso. E é um treino, viu, Ari? importante. Eu falo assim, as pessoas falam, ai, eu não tô sentindo. Não é sobre sentimento. É sobre praticar, prática. é ter o contato. Como igual eu treino academia. o corpo, é isso que eu ia falar agora. Eu treino o corpo. Academia. Ah, eu treino em casa com os exercícios de YouTube. Desculpa, pode até te ajudar a emagrecer, mas não te faz ganhar massa. Exato. Massa magra vem com o quê? Ferro, força. Gera músculo. Dedicação. Proteína. Agora, vou treinar em casa. Só se você tiver uma estrutura de academia na sua casa, eu vou te dizer, você vai ganhar massa magra. Agora, se você não tem uma estrutura na sua casa, você vai precisar ir para uma academia, se inscrever e frequentar. Exato. Agora, mas lá na academia... Eu falo assim, ó, porque lá na igreja tem as pessoas que falam mal. Gente, ser Você humano tá indo tem pelas todo lugar. pessoas ou você tá indo pela espiritualidade? Porque tem ser humano com problema em todo lugar. Exato. Tem lá no seu trabalho também. Sim. Você vai deixar de trabalhar porque tem pessoas? Mas não, porque você precisa do salário. É o que eu falo, vai para a igreja, vai para o seu, independente da religião, faça o que é preciso. Faça por você, não pelos outros. O seu ritual do culto, dê o seu culto ao seu Deus, aquilo que você acredita, mas vá. Porque você precisa se mover. E é se movendo que nós vemos as coisas acontecer. Porque as pessoas querem, na zona de conforto, trazer tudo para si. E a pandemia fez um pouco disso com a gente. Fica na sua casa, todo mundo em casa, nos protege. Aí a gente trouxe tudo para dentro de casa. Então, a igreja online, aí até os exercícios online para dentro de casa, tudo online. E as pessoas deixam de se conectar, deixam de ter a troca. Exato. Uma pergunta de uma telespectadora, porque, pessoal, eu sempre jogo no meu Instagram um tema e abro para o pessoal mandar perguntas aqui. Como construir a visão e mostrar que a fé também é acolhimento, processo e humanidade? E perguntaram aqui, na sua experiência como teóloga e master coach, como você enxerga essa ponte entre a fé, a ciência e o autoconhecimento e saúde mental? Elas se complementam, caminham juntas? Muito. O que você diz para essa espectadora? Muito. As pessoas acham que isso se compete, né? A ciência veio para destruir a espiritualidade, porque hoje o que eu vejo muito, assim, cientistas tentando desconstruir a Bíblia, tentando descredibilizar a Bíblia e não conseguem. Porque não tem como, elas não se competem, elas se completam. Então, quando a ciência ela vem para trazer clareza. A Bíblia diz assim, ó, conhecereis a verdade e ela vai te libertar. A verdade de quem Cristo é, mas a verdade do que é a verdade. Se hoje eu sei que esse copo, se eu derrubar, a água vai cair, é uma verdade absoluta. Eu sou livre de deixar esse copo cair. Então, a espiritualidade, a ciência, a humanidade, elas são todas interligadas. Somos, mais uma vez, um ser trino, 3 em 1. Então, a ciência, o autoconhecimento, os cursos, treinamentos, livros, eu sempre uso nos meus atendimentos. Por isso que eu falo, eu trabalho com o desenvolvimento humano, mas eu também trabalho mais com o espírito, que fortalece a alma, porque é automático. E o teu corpo vai manifestar o brilho desse interno que você não vê. E foi o que você viu quando as pessoas traziam as queixas. Exatamente. Você olhava tudo na vida da pessoa, tá ok, mas era ali. Sim. Então, por isso que a importância é começar por ali. Por ali. Então, eu sempre começo pelo espírito, porque se eu sei que existe um Deus criador, e eu sou obra dessa criação, existe um pedaço um espaço desse criador em mim que eu preciso saber quem eu sou nele. Porque se eu sei que eu sou nele, as minhas emoções manifestam o brilho dessa criação. Exato. E o meu físico contempla a saúde desse criador. Então as pessoas hoje elas querem começar pelo... Não, é sempre por quem te criou. Se existe um Deus que te criou, você é parecido com ele. Sim. Não deixe as circunstâncias deformar essa certeza. E aí vem a ciência para te mostrar que a neurociência fala da comunicação excelente, dos pensamentos positivos, que tudo que está na Bíblia. É comprovado. A Bíblia fala do jeito que você pensa, você vai se tornar. O que você pensa? Aí eu entro no meu trabalho como Master Coach. Quais são os seus pensamentos? O que você tem verbalizado? O que sai da sua boca? Isso contempla quem te criou ou não? Sim. Se o que você fala, o que você pensa e os seus comportamentos manifestam o seu Criador,
você vai se tornar uma pessoa forte emocionalmente e espiritualmente. E isso se unifica. Espírito, ciência, autoconhecimento, autodesenvolvimento. E um fechamento ótimo. Completo. Pessoal, vocês viram como a Sabrina é maravilhosa, né? Você é, amiga, sou sua fã. Vocês viram só como ela é. Eu falo que eu escolho a dedo dos participantes, amiga, dos graças entrevistados a Deus. aqui. E eu deixo aberto esse espaço para a Sabrina deixar o Instagram e o contato, porque hoje eu vejo muito em consultório, as pessoas não têm direcionamento, elas não têm aquela mão que vai mostrar, olha, você já olhou por aqui, tá tudo bem, você não tem que ter um pouco aqui de autorresponsabilidade nesse fato, que é realmente o quê? Que eu acho que é muito assertivo, ferramentas para trabalhar aquilo que precisa melhorar. Muito. Porque às vezes eu falo, o paciente chega para mim, eu fui na terapia, só que nós abordamos o tema, e eu saí de lá, tipo, tá, eu sei que eu preciso melhorar, eu sei que eu preciso... Mas como? É o como. Essa é a pergunta. Exato. Então, eu falo que o seu trabalho ele é muito bacana porque ele vai dar esse direcionamento. Sim. Em consulta, eu trabalho um pouco isso, sobre ferramentas, o que aplicar no dia a dia, onde olhar, buscar a causa do sintoma, mas é um trabalho que precisa ser feito e complementado. Com e eu certeza. acho muito legal que você dá esse direcionamento também. Com certeza. Passa pra gente o telefone e o Instagram, para não deixar passar batido. Pode deixar. Eu fiquei muito feliz de estar aqui. Você é um exemplo para mim. Assim, me conectar com você foi um presente de Deus mesmo. E para mim também. Essa jornada da vida, eu falo, Deus, que eu possa só encontrar gente dos céus na terra. Porque isso se eu acredito no céu, eu vou manifestar o céu. Porque a gente tem a troca, né? Isso é importante. Não é egoísta. Então, obrigada, você é incrível. Eu que agradeço você de estar aqui e poder trazer todo o seu conhecimento, toda a sua fé e todo esse acolhimento, né, com as pessoas. Passe Instagram e telefone. Meu Instagram é @SabrinaMielo, com 2 L's e 2 O's no final. Sabrina Mielo, Mielo de macaco, de marrom. Então, Sabrina vai lembrar. Mielo, com 2 L's e com 2 O. E o meu telefone é 199-8372-9102. Mas pode também me chamar no direct. Se você, Sabrina, eu queria conversar, queria ver como que é o seu trabalho. Eu sou Master Coach, eu atendo em torno de 1h30, 2 horas de sessão. Também sou analista comportamental. E hoje o meu foco é a espiritualidade que desenvolve um autoconhecimento pleno. Então, tudo começa no espírito. E para isso a gente precisa de ferramenta, como a Ari falou, e ferramenta facilita a nossa transformação. Então vale muito a pena, Sabrina. A gente tem a tecnologia a nosso favor, não tem? Eu quero comer alguma coisa. Vou lá no aplicativo e peço. Chegou na minha casa, não precisei nem sair de casa. Facilitar a vida. E por que para curar as nossas demandas também não pode ter ferramenta? Exato, então tem ferramenta. Que utilizar. Muito e mais realmente rápido. É algo que traz resposta. Eu falo que é um investimento para você. Às vezes você investe em roupa, em calçado, em bolsa, em comida. Tentando preencher esse lugar, esse lugar, comprou, não fez mais sentido. Isso. E é rápido, tá? Exato. Então você precisa começar a olhar para você, cuidar de você. Então Viver Bem, ele é focado nisso. Saúde, qualidade de vida e bem-estar. É trazer temas que você vai conseguir utilizar esse conteúdo para olhar para você. Com certeza. Porque é o que a gente sentia falta hoje na TV. Cadê um programa que vai falar sobre saúde física, sobre saúde mental, sobre temas importantes que precisam ser trabalhados? Que ninguém fala. Exato, que precisa ser aquele gatilho para você olhar para isso daí. Então é muito importante você se cuidar. Eu vou deixar também aqui o meu Instagram, que é o @dra.ariane_dos_reis. Lá eu posto um pouco sobre a minha vida, sobre dicas de saúde, qualidade de vida e bem-estar, e também é uma ferramenta para vocês darem sugestões para o programa Viver Bem, falar sobre temas que vocês gostariam de ver aqui na TV. Agora, esse programa ele não pode ficar só aqui. Ele sobe para o YouTube e você vai poder compartilhar, que é importante. Poder mandar para amigos para falar sobre isso, porque às vezes você fala sobre a sua religião. Mas aquele amigo fala, não, eu não quero ser evangélico, eu não quero ser católico. Esse programa vai ser uma chave de ouro para esse amigo que precisa trabalhar a espiritualidade. Porque aqui em momento nenhum nós falamos sobre religião. De placa de igreja, de nenhum. Exatamente. Então é uma forma de você plantar a sementinha e essa sementinha ela vai fluir. Então eu vou deixar aqui na tela o @TV Todo Dia Oficial. Você vai clicar na playlist, lá vai ter Viver Bem e todos os nossos programas. E aí você vai encaminhar esse programa para aquele amigo
que precisar. Então, eu agradeço muito a sua Obrigada, participação, Ari. Sabrina, o Obrigada. tempo que você tirou, Obrigada. deixou tempo de vida. Eu falo que o dedicar hoje à TV, redes Sim. sociais, você está abdicando de tempo que você podia Sim. estar fazendo as suas coisas em prol de você aí que nos assiste. Exatamente. Então, eu agradeço Obrigada. imensamente a sua Obrigada. participação e disponibilidade para estar conosco. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de deixar esse aprendizado profundo para todos os telespectadores, e compartilhem, gente. Talvez você não imagina que o bem que Viver pode Bem, fazer. esse programa Viver Bem, o quanto ele pode salvar, trazer esperança para alguém que às vezes até desistiu da vida. Exatamente. Então compartilha mesmo. Parabéns pelo programa, Mandem, eu viu, que Ari? agradeço aí a sua participação. Obrigada. E vou deixar, finalizar o programa, deixando com vocês uma dica do Salão Jaque Janine, que faz a minha produção, minha make, meu maravilhoso. cabelo, que é um salão fantástico, um Maravilhoso. ambiente ótimo. Então, vou deixar um forte abraço para vocês e finalizo o programa com as imagens do Salão Jaque Janine. E até o próximo Viver Bem.